Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Amanda Alquart Podcast. Logicamente, eu sou a host desse podcast, Amanda Alquart, e eu tô muito feliz que você está aqui comigo no 11º episódio. Se tu assistiu o episódio anterior, tu vai ver que eu tô com a mesma roupa, porque eu estou gravando na colada um do outro, porque eu tô na vibe, então vamos seguir. Hoje estamos aqui para falar sobre o porquê que a senhorita, o senhorito, faz tanta terapia e não consegue, de fato, virar a chave, transformar os padrões e parece que não sai do lugar. Ou se sai, é um passinho de formiguinha por mês. Jesus Cristo, por que que isso acontece? Hoje, neste episódio, fique comigo. Bom, vamos lá, né? Se tu não tá inscrita no canal, amor, e o que tu tá fazendo da tua vida? Não tá inscrita no YouTube. Então, te inscreve. Clica aqui, te inscreve. Se tu não tá me seguindo no Spotify, convido-lhe a me seguir no Spotify e vamos embora. Por que eu tô falando isso aqui, tá? Por que eu trouxe esse episódio? Porque é uma pauta muito comum nas minhas sessões terapêuticas, em quem vem também querendo saber mais sobre as sessões terapêuticas, que é: Amanda, eu faço terapia há não sei quantos anos e esse padrão me acompanha desde então, eu nunca consegui ter de fato uma transformação. Isso é muito comum. E aí acontece que a pessoa vem, começa a fazer sessões comigo e em poucas sessões já tem resultado que não teve em anos de terapia. Gente, eu tenho uma cliente, por exemplo, ela fez terapia 2 anos e meio, direto, tomava remédio, tinha uma depressão, né, que ela tentou se desviver, vamos colocar assim. E aí, quando ela veio até mim, na 6ª sessão ela já estava sem tomar remédio. Não foi indicação minha, não é uma indicação minha. Não digo, olha, já pode parar de tomar remédio, não é isso. Foi algo por conta. E ela estava muito bem. E ela segue sem remédio. Hoje ela não tá mais fazendo sessões, mas ela fez durante 8 meses comigo. E era uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Sendo que ela fez 2 anos e meio de terapia e tava sempre patinando no mesmo lugar. Tô dizendo que aqueles 2 anos e meio de terapia foram de valor zero? Não é isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo que não valeu de nada. Mas foi de um valor muito mínimo. Então pensa, às vezes, o quanto de dinheiro que essa pessoa investiu. Vamos supor que ela fizesse uma sessão semanal por R$150. Isso dá R$600 no mês. Vamos fazer a conta aqui? Eu não sei quanto que é a média de valor de terapia convencional aí na tua cidade, mas eu sei de pessoas que faziam até terapia de R$200, tá? Mas vamos botar por baixo 150. 150 vezes 4 sessões semanais, R$600 por mês, vezes 24, tá, 14.400. Não, peraí, 600, 2 anos e meio dá quantos meses? 24 dá 30 meses. R$18.000. R$18.000, gente! Imagina R$18.000 pra tu não curar a tua depressão, tu tá tomando remédio. E, tipo, se depender, tu fica ali pra sempre. Pra gastar mais 18 mil. 18 mil não, bota mais 20, porque daqui a pouco sobe esse valor de terapia, né? Ela não gastou nem metade disso comigo. Tá? Agora, eu não lembro quantas sessões ela fez pra saber. Até porque ela começou com acompanhamento terapêutico, depois ela começou a fazer sessões avulsas. Mas olha a loucura. Então, assim, às vezes tu tá aí patinando sem conseguir sair do lugar. E por que que isso acontece? Sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeira coisa, que eu sempre falo para os meus clientes e seguidores, enfim. Só existe mudança efetiva na tua vida quando existe uma mudança na tua mente subconsciente, que representa cerca de 95% da tua mente. É tipo um iceberg a tua mente. 5% é consciente, uma pontinha lá em cima para fora d'água, e os outros 95% estão para baixo, não são visíveis. Tu nem sabe o que tem lá, muitas vezes. E a grandíssima maioria das terapias por aí não atua no teu subconsciente. E quando consegue atingir uma mudança no subconsciente, é depois, assim, de bater muito na tecla. Depois de martelar muitas vezes uma coisa. Demora, tá?
porque vai fazendo o caminho mais difícil, que é a insistência com o subconsciente, tá? Se envolve caso de trauma, por exemplo, uma terapia convencional, assim, que não tem essa reprogramação do subconsciente, cara, é mais difícil ainda. Tu vai seguir muito tempo com aquele gatilho daquele trauma e, na maioria das vezes, o que essa terapia vai fazer é te ensinar a lidar com o trauma. Tá resolvendo teu trauma? Não. E aí tu vai lá, faz aquela terapia e tu tem aquela impressão de que, nossa, como eu tô bem, falei sobre os meus problemas. Mas é um bem-estar temporário. Em alguns casos, vai ter ações práticas que tu vai conseguir implementar no teu dia a dia que vai melhorar aquele teu incômodo, mas não vai resolver por completo. Por exemplo, a maioria das terapias não considera que tu cria 100% da tua realidade. Comigo, a gente considera. Então, vamos supor que tu tem um padrão de sempre ser traída nos relacionamentos amorosos e ser rejeitada. E aí, uma terapia convencional, ela vai te fazer o quê? Fazer tu lidar bem com isso. Né? Às vezes te posicionar melhor, ser mais seletiva com as pessoas que tu te relaciona e etc. Então vai ter uma melhora mínima. E aí tu vai estar tendo essa melhora, conhecer uma pessoa, tu foi seletiva, isso, aquilo, outro, vai estar, né? Tá indo legal e acontece a traição de novo. Porque tu não tem crenças de traição. Tá? E aí eu vou falar mais. Não são só terapias convencionais que podem atuar dessa forma. Terapias energéticas também podem fazer isso. Por quê? Tá? Por quê? Tem terapias energéticas que não mudam o teu subconsciente. Elas fazem um trabalho de formiguinha de melhorar a tua energia, tá? E aí tu vai lá, tu tem uma consciência, ai, que legal, melhorou a minha energia, mas na prática continua o mesmo padrão se repetindo. E, gente, isso é muito frustrante, assim. Eu já vivi fases da minha vida que mesmo mudando meu subconsciente ainda foi difícil de mudar algumas coisas, né? E, cara, claro que se eu não tivesse mudando meu subconsciente, eu ia estar patinando no mesmo problema há muitos anos. Ia ficar presa muito mais tempo. Mas a questão é essa, assim, de se não tem mudança no subconsciente, não tem mudança efetiva na tua vida. Eu demorei a resolver por completo uma situação na minha vida em determinado momento, mas as coisas mudavam. E outra, quando tem a mudança efetiva no teu subconsciente, não tem aquela coisa de parece que mudou e não mudou e voltou. Não. Cada mudança vai indo pra frente. Não tem essa coisa de voltou se é feito da forma correta, tá? E é por isso que a terapia comigo, ela é tão eficiente e eficaz. Porque a gente vai lá na raiz, no que tá no teu subconsciente. E resolve, libera, transforma. Libera aquele trauma. Por exemplo, recentemente eu atendi uma cliente que na primeira sessão a gente trabalhou um trauma de uma violência assim muito feia que ela sofreu do pai dela. De muita humilhação, assim, sabe? De muita invasão, desrespeito. A gente liberou várias coisas com relação àquele trauma. E aí, ela... 2 dias depois, olha só. 2 dias depois, ela recebeu um e-mail dizendo que ela tinha sido chamada num concurso que ela tinha feito há 2 anos. E eu falei pra ela, tu percebeu que a gente trabalhou aquele trauma? Provavelmente isso mexeu na tua autoestima, na tua abertura com a vida, e algumas coisas fluíram pra ti? Porque ela sofreu uma punição, assim, muito... Ai, não vou... Um tanto injusta e descabida, assim. Desproporcional, tá? E aquilo ali levou ela pra esse lugar, assim, de se sentir errada. Enfim, com certeza afetou a autoestima dela. Embora a gente não tenha falado especificamente sobre isso na sessão. E aconteceu esse movimento. E eu falei pra ela, tu percebeu isso 2 dias depois da sessão? Ou eu tenho caso de cliente também recente, tá? Recente. Que ela tinha uma vida amorosa travada e tal. Ela até tava ficando com um guri um tempo atrás. O guri, tipo, tudo e tava se encaminhando pra eles namorarem e tal, não sei o quê. E aí aconteceu alguma coisa lá que eu não lembro o que é, que o guri meio que desistiu. Aí não quis mais, terminou com ela. Aí a gente fez a sessão num sábado.
6 horas depois da sessão, o guri mandou mensagem dizendo que queria voltar com ela, isso e aquilo outro. Deu mais uns dias, umas semanas, ela tava viajando e o guri foi lá visitar ela no lugar que ela tava. Porque queria estar com ela, que tava com muita saudade. E pagou caro na passagem. Ele tava meio assim, tá muito cara a passagem. E foi. Uma sessão! Imagina que loucura. Tu tá... Gente, não, sério, isso aí é o resultado. Que sei lá quantos meses de terapia convencional, que não mexe no teu subconsciente, tu ia precisar. Porque o que acontece? Quando modifica o teu subconsciente, modifica a frequência vibracional do teu campo eletromagnético. E isso muda a realidade que tu cria. Tu atrai coisas diferentes para tua vida. Tu passa a pensar diferente, atrair pessoas diferentes. Quando a gente altera o subconsciente, naturalmente tu passa a pensar diferente, sentir diferente, comportar diferente e atrair situações diferentes para tua vida. Claro que é importante, às vezes, a gente saber lidar com determinado desafio na vida, né? Saber manejar, porque a vida não é perfeita, né? E vai estar sempre acontecendo. Claro. Não é esperar o conto de fadas. Agora, ficar patinando anos no mesmo problema, o ano é 2026. Não precisa mais. Não precisa mais. E aí eu olho pra isso e penso assim, cara... Minhas sessões terapêuticas tão baratas, perto do resultado que eu entrego. Porque talvez, olha só, essa cliente que teve esse resultado, né, essa do relacionamento, que teve resultado com uma sessão. Imagina, talvez com 4 sessões de terapia convencional não teria chegado nisso. Ou talvez precisasse dessas 4. Entendeu? Então, assim, tô fazendo uma propaganda minha, mas eu tô te trazendo essa consciência, assim, de que não muda o subconsciente. Tem outras formas de mudar o subconsciente que não é vindo na minha sessão de terapia. Tudo bem. É que essa é a forma mais fácil e simples que eu conheço. Porque, por exemplo, tu pode fazer afirmações... tem gente que bota áudio com afirmações pra rodar enquanto dorme, porque quando tu tá dormindo, tua frequência de onda cerebral vai pra teta... E isso abre as portas do teu subconsciente, vai inserindo essas sugestões. Cara, isso são formas de mudar o teu subconsciente. Porém, quando tem trauma, é diferente. Precisa de uma abordagem terapêutica para elaborar esse trauma. Para compreender, deixar para trás o que é do passado, perdoar, liberar aquilo ali, mudar. Então, nesses casos, vai precisar dessa abordagem terapêutica. Não vai bastar... tu só insistir no positivo, tá? É o que eu observo na minha experiência. Pode ter um ponto de vista diferente? Pode, fica à vontade, né? Agora, quando tu precisa insistir numa coisa do teu subconsciente que não tem um trauma tão grande envolvido, cara, pode ser que sim, tu consiga alterar de uma forma diferente. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Faz sentido isso que eu tô trazendo aqui? Me conta, tá? Me contem. Porque, gente, assim, eu não consigo pensar em fazer terapia convencional na minha vida. Porque tem um outro ponto também, que aí isso vai até se relacionar com o episódio anterior do podcast, né? De que, cara, se tu vai numa terapia convencional e tu tá num processo de despertar da consciência... Tu vai falar, às vezes, sobre energia, sobre intuição, sobre criação da realidade, e aquela pessoa não vai te acompanhar. Às vezes, vai te julgar. Eu lembro de ter um caso de uma cliente que ela tava muito buscando isso, entender mais sobre a criação da realidade. Pisciana que nem eu, assim, super, sabe? E aí... ela ia fazer uma terapia lá, e aí quando ela falava de criação da realidade, intuição, coisa do tipo assim, a psicóloga dizia que ela tava viajando, que ela tava dissociando, coisa do tipo assim. Ai, gente, sério, assim, ó. É o que eu falei no episódio anterior. Não existe ciência sem espiritualidade, porque a vida é espiritual. Então, eu, Amanda, enquanto paciente, inclusive hoje, no dia que eu tô gravando esse podcast, eu tenho sessão de terapia marcada, eu não faço com uma
frequência determinada. Eu faço quando eu sinto, isso aqui tá acontecendo na minha vida, eu vou marcar uma sessão. A minha terapeuta trabalha de uma forma muito, muito, muito parecida com a minha. Por isso que eu faço com ela, sou até um pouco apegada. Mas assim, eu não conseguiria mais fazer uma terapia que é essa coisa recorrente, que leva anos pra ter um resultado, essa coisa que é constante, né? Porque daí, olha só, também a gente tem que pensar assim, né? Que às vezes o profissional não quer que tu fique bem. Não, isso é uma coisa inconsciente. Eu não tô dizendo que os psicólogos e psicólogas fazem isso propositalmente, né? Mas se tu tem sempre um problema, sempre uma questão e tu faz terapia recorrentemente, isso é uma previsibilidade financeira, né? É bom? É bom isso. Sem considerar o seguinte, né? Que pautas que eu já falei nos 2 episódios anteriores, que se tu não ouviu, eu sugiro tu ouvir. Pensa comigo, a gente tá falando aqui, né? De terapia e tudo mais. Cara, querem que tu acredite que depressão, ansiedade, etc., não tem cura. Né? Querem que tu acredite que não tem cura. E aí, o que tu vai fazer? Precisar sempre de terapia. Eu tive uma cliente que... Eu falei aqui pra vocês, 2 anos e meio, em 6 sessões, curou depressão comigo. Imagina, agora ela tá sem fazer sessões. Tá? Enfim, não sei o que tá se passando na vida dela e tá tudo bem. Mas ela se tornou independente de terapia. Porque, claro que eu gosto, por exemplo, de ter um trabalho profundo com as minhas clientes, de vê-las toda semana e tudo mais. Mas assim, se tu chegou num ponto da tua vida que o que tava te incomodando te resolveu, não necessariamente tu precisa continuar fazendo. Tu pode voltar quando algo te incomodar, quando tem algo bloqueado na tua vida e tudo mais. Esse é o caminho. Agora, imagina tu ficar sempre dependente daquilo ali, não. Porque tu nunca consegue ficar bem. Tu não, sabe assim, fica naquela, tá chovendo. Tu nunca consegue ficar bem. Então tu precisa ir toda semana. Entendeu? E assim, nas minhas sessões terapêuticas, eu falo. Não tem aquela coisa que eu só fico escutando. Precisa ter essa troca. Às vezes é uma coisa que eu vou falar pra aquela pessoa que vai iluminar o caminho dela. Eu não tô dizendo que eu sou dona da verdade. Na verdade, eu sou muito questionadora. Eu ensino o mecanismo de criação da realidade, eu falo sobre o mecanismo da mente, coisa do tipo assim, que são mecanismos. A mesma coisa que eu dizer como que a gravidade funciona. Mas outras coisas eu levo muito pro ponto do questionamento. E claro, sou guiada muito pela minha intuição, então a intuição vem de algo maior. Vou tomar um golinho de café. Então vocês pegaram a visão. E eu sempre falo outra coisa que é muito importante para um processo terapêutico funcionar bem, é tu te conectar com um profissional. Às vezes, olha só o que eu vou te falar. Tu vai lá pro terapeuta mais barato, que é o que tu consegue pagar. Beleza. O outro é muito caro, não tem necessidade. Só que mais barato às vezes não é o que tu te conecta mais. Às vezes tu até te sente julgada e tal, mas tem aquela coisa tipo, é terapia, eu tô fazendo terapia. Tu tá jogando dinheiro fora. Porque uma das coisas mais importantes do processo terapêutico para que ele funcione é a tua conexão com o profissional. O quanto tu te sente à vontade para ser vulnerável ali naquele momento. Se não, tu vai levantar barreiras, tu vai te bloquear, tu vai te sentir julgada. E a terapia tem que ser um lugar em que tu não te sintas julgada. Tem que ser esse lugar em que a pessoa, às vezes, até se alinha com os teus valores. Por isso que eu gosto da forma com que eu trabalho, que, tipo assim, eu compartilho as minhas visões, os meus valores na rede social. As pessoas se conectam com isso. E quando elas vêm fazer terapia comigo, elas estão muito conectadas comigo. Porque a gente pensa parecido. E isso é muito rico. Porque, como eu falei, imagina essa cliente que veio até mim e que ela falava de espiritualidade, criação da realidade, e a profissional dizia que ela estava dissociando. Ai, gente, vê se não dá vontade de dar uma bocha na cara.
Entendeu? Então é muito importante isso. Isso é um dos processos. É uma das coisas mais importantes no processo terapêutico para ele funcionar, tá? E, claro, a mudança do subconsciente. A questão da conexão é tudo. Tanto que quando alguém vem pedir as informações sobre a terapia comigo e tudo mais, eu faço uma série de perguntas. Eu não entrego o valor. Ah, é tanto o valor da sessão. Não! Eu quero entender o teu caso, eu quero saber, sabe, tudo pra te orientar da melhor forma. E é uma oportunidade da pessoa se conectar comigo ali ou não. Também, entendeu? Recentemente teve uma cliente que super se conectou. Ela disse, ai, Amanda, eu tô sentindo um quentinho no coração, assim, sabe? Assim, eu disse, cara, que massa isso. Isso é muito bom. Tu tá sentindo que esse é o lugar, é a tua intuição. E isso é mais valioso que muita coisa. Eu sempre digo assim, ó. É mais importante tu tá num profissional que tu te conecta. Claro, não adianta ser uma pessoa que tu te conecta e é uma pessoa que tem. O trabalho dela. Tu não adianta, não avança de nada, não é isso. É uma pessoa que tem uma boa abordagem, um bom trabalho, mas tu te conecta com ela também. É melhor essa pessoa do que uma pessoa que, tipo assim, tem 550 títulos acadêmicos ou não acadêmicos, enfim, milhões de cursos. Como dizia meu avô, que eu não conheci, mas vou parafraseá-lo aqui, diploma não curta orelha. Do burro. Entendeu? Não adianta. Não adianta. Existe aquela frase que diz assim, né? Estude não sei que mil coisas, mas ao tocar uma alma humana, seja humano. Alguma coisa assim. Não lembro da frase exatamente. Não lembro de quem é essa frase. Essa frase é do Jung, será? Enfim. Não é do Jung. Acho que é de algum filósofo. Enfim. Vocês pegaram a visão. Então esse é o caminho. Por que depois de tanta terapia, tanta coisa, não conseguiu mudar? Ai, Amanda, eu tento manifestar, já peguei casos assim. Ai, Amanda, eu tento manifestar, estudo sobre manifestação. A cabeça chega a estar pesada, né? O cabeção chega a estar arrastando o chão. De tanto conhecimento, tanta ferramenta, tanta coisa que fez. E não consegue mudar. Por quê? Porque não mudou o subconsciente. Notas horríveis, não tem zero harmonia, mas enfim. É isso. Eu lembro que teve uma guria, ela acabou não fechando sessões terapêuticas comigo. Mas ela vinha estudando há baita tempo, fazendo exercícios de manifestação, listas de manifestação, estudava muito, lia vários livros e não conseguia aplicar aquilo. E eu falei, porque tu não está mudando teu subconsciente. Porque às vezes é mais importante tu fazer um curso pra pesar a tua cabeça de conhecimento e tu fazer uma sessão terapêutica potente, sabe? É muito isso, muito isso. Mudança do subconsciente. Por exemplo, agora eu lembrei do Joe Dispenza, né? Um cara maravilhoso. Ele fala também sobre a mente subconsciente e criação da realidade e tudo mais. Ele trabalha com grupos, né? Ele tem até meditações e coisas do tipo assim. Mas ele... Não sei por que eu lembrei dele, gente. Não sei. Ele tem um livro que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que fala muito sobre essas mudanças de frequência e tudo mais. Mas assim, essa é a vibe de hoje que eu queria trazer pra vocês, sabe? Então, cara, te abre. E aí tu pode me dizer assim também, porque aqui tem dois casos, né? Tem a pessoa que faz terapia e não consegue avançar na vida. E tem o caso das pessoas que não fazem e tentam estudar por conta e também não conseguem. O problema das duas é o mesmo. Não está mudando o subconsciente, tá? E eu falo isso de novo, assim, tem muitas pessoas que acham que estão fazendo muito porque estão fazendo terapia, mas aquela terapia só tá afundando mais aquela pessoa. Porque ainda tem o caso dos profissionais, dos terapeutas, que não acreditam na cura. Eu peguei uma cliente que veio com diagnóstico de toque e eu falei pra ela, tu não tem toque. É uma questão de sentidos psíquicos aguçados. Cara, na primeira sessão eu já falei isso pra ela. Já consegui identificar. Agora, imagina tu ir num profissional que acredita que depressão não tem cura. Que ansiedade não tem cura. Que é algo maior do que tu. Tu tá fudida.
tu tá fudida. E a maioria dos profissionais por aí são assim, talvez. Né? Que tu tem um diagnóstico, aquilo é maior do que tu. Não tem o que fazer, tem que aceitar. Então, assim, é muito engraçado porque as pessoas, elas trabalham com desenvolvimento pessoal, mas elas acreditam que a transformação, ela tem um limite. E aí tem 2 pontos. Tu tem que estar num profissional que acredite que é possível curar e transformar aquilo, porque senão aquela pessoa não vai ter capacidade de te conduzir nesse caminho. Porque tu imagina tu ir num médico que acredita que a doença que tu tem não tem cura. Tu acha que ele vai te passar algum tratamento pra curar? Não, isso tá fora da visão dele. Por mais que, entre aspas, ele tente, lá no fundo ele não acredita, não vai fluir. E tem um outro ponto também que é o seguinte, que eu ouvi uma vez um guri falar, aquilo me marcou profundamente porque isso acontece muito no meu caso. Um terapeuta só vai conseguir te levar no mesmo nível de profundidade que ele já foi. E eu não tô falando aqui de viver as mesmas situações e as mesmas coisas. Eu não tô dizendo assim de tipo, tu só vai poder curar a compulsão alimentar se tu te tratar com um profissional que curou também a compulsão alimentar, que teve compulsão alimentar. Não é nada disso. É o quanto aquela pessoa já foi na sua própria profundidade. E eu sou essa pessoa que já fui na minha própria profundidade. Muito, vocês não têm ideia. E eu vou muitas vezes. E, cara, é isso que faz eu atender uma pessoa e a pessoa às vezes está falando de um trauma, de um abuso, uma coisa pesada muitas vezes, e eu tô ali firme ouvindo a pessoa. E visualizando na minha cabeça toda a cena muitas vezes, né? Mas eu tô ali firme, a pessoa tá se debulhando, chorando, e eu tô firme. Porque aquilo ali não me assusta, porque eu já visitei as minhas sombras. Ou seja, o que me trouxe até aqui foram as minhas vivências, meu conhecimento também, as minhas habilidades, vivência e meu conhecimento. Enquanto que tem muita gente atendendo com terapia, como terapeuta, como psicólogo ou psiquiatra, e a pessoa, ela andou 2 passos para dentro dela. Não foi uma pessoa que andou 50 quilômetros. Ela andou 100 metros. Então, assim, tem coisas que ela esconde dela mesma. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de entrar nas próprias sombras. E eu não tô dizendo aqui que a pessoa tem que ser perfeita e completamente resolvida. Não é sobre isso. É sobre essa disposição para acessar as próprias sombras e ir na sua própria profundidade. Quem não consegue fazer isso consigo mesmo e não está vivendo e exercitando isso, não vai conseguir fazer isso com o outro. Então, isso também vai limitar os teus resultados. Se tu é uma pessoa extremamente profunda, honesta contigo mesmo, que busca te trabalhar, tu tem que estar trabalhando com um profissional dessa mesma pegada. Não adianta tu, às vezes, né, o dinheiro é uma coisa que pensa, que eu faço sessão toda semana, se eu consigo fazer mais sessões, foda-se o número de sessões, pensa no resultado. Pensa no resultado. Eu sempre digo, né, pra algumas pessoas, que às vezes a pessoa já faz terapia, tá acostumada a um valor mais baixo de terapia, chega na minha sessão, vê um valor mais alto. Só que, cara, eu entrego muito mais resultado, sai até mais barato. Pensando no investimento total, sai mais barato do que fazer terapia convencional. Então, assim, essa questão do profissional é muito isso. E aí tu vai me dizer, Amanda, como é que eu vou saber? Sente no teu coração. Ou faz uma sessão e experimenta também. Sabe? Eu, hoje em dia, não consigo mais estar em profissionais, né, pra me trabalhar, assim, que não estejam compartilhando desses valores, dessa profundidade, dessa honestidade consigo, né, desculpa. Antes eu ia em várias terapeutas, eu experimentava várias técnicas com várias pessoas. Hoje em dia eu não tô mais nessa vibe. Porque, cara, se a pessoa não acredita que cria 100% da realidade, e às vezes tá militando na rede social com várias questões que quem acredita e vive a criação da realidade não estaria fazendo, eu não vou naquela pessoa. Eu não vou mais receber atendimento de mulher que fica falando, machismo do mundo, e os homens isso, os homens aquilo. Não.
Porque eu sei que eu cresci 100% da minha realidade. E aí eu não quero, eu com essa consciência, ir lá num atendimento uma pessoa que vai ficar me impondo crenças de coisas que ela acredita que são reais. Sendo que eu sei que são crenças. Entendeu? Então isso, assim, é muito fundamental. Se tu tá aqui me ouvindo, provavelmente tu tem consciência de que tu cria a tua própria realidade, tu imagina, enfim, tu tá te conectando com isso, nem que seja. Não vá em profissionais que não creiam nisso, senão só vai bloquear mais a tua vida e vai reforçar as tuas crenças negativas. Tá? Tá fazendo sentido? Comenta aqui o que tu tá achando dessa vibe e tudo mais. Porque assim, nem esperava que a gente ia andar por esses... Tem muita coisa aqui que tá vindo, né, que eu tô falando. E é esse o caminho, gente. É esse o caminho. Muito cuidado com os profissionais que vocês vão se conectar. Eu não tô aqui pra falar mal das outras pessoas ou dizer que eu sou melhor, né? Enfim. Mas observa essas coisas. O nível de profundidade que a pessoa vai com ela mesma, né? Claro que quando a gente fala em psicólogo, tem toda uma coisa, eu acho que... do CRP, ou enfim, ou práticas, né, de que eles têm que se manter um tanto distantes ali na rede social, a questão da psicanálise, eu sei que é uma coisa bem oculta sobre o terapeuta e tal, e aí fica difícil de tu te conectar com isso, né, mas enfim, eu sou uma pessoa que dentro da medida do possível, eu busco ao máximo, na verdade, compartilhar os meus valores, as minhas visões, as minhas opiniões, para que eu atraia cada vez mais pessoas alinhadas com isso. E que as pessoas cheguem até mim, cheguem no meu atendimento e digam assim, nossa, Amanda, eu estou em casa. Essa pessoa fala a minha língua. É isso que eu quero. Porque isso facilita muito mais o processo de transformação. Tá bem. Essa é a vibe. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Então, assim, se tu tá querendo essa transformação de vida, da água pro vinho, essa transformação verdadeira, efetiva, que traz transformações práticas pra tua vida, eu te convido a vir pro meu acompanhamento terapêutico, claro, porque eu sei do valor e da potência dele. Eu tenho 8 anos de experiência, esse ano completo 9 anos atuando como terapeuta, tá? Não é pouco. Já atendi muita gente, de todos os tipos. Atendo homens também. Agora eu não tô atendendo nenhum homem, mas vira e mexe aparece um homem pra atender e eu não me fecho, estou aberta. Apesar do meu conteúdo ser voltado para mulheres, estou aberta a atender homens também. E geralmente os homens que vêm pra eu atender são muito bacanas, super alinhados, muito legal. Sou muito grata. Então eu tenho meu acompanhamento terapêutico, que são com sessões terapêuticas, e também tenho a minha mentoria individual, que é um trabalho mais profundo, que eu trabalho juntamente com a astrologia. E é para pessoas assim que estão querendo essa transformação mais profunda, estão querendo manifestar uma vida diferente, querem aprender mais sobre manifestação e se alinhando com o seu mapa astral, com o seu caminho de vida, com a sua autenticidade. É um trabalho super profundo, intenso, transformador e rico, tá? Meu acompanhamento terapêutico também é bastante transformador. Então, caso tu queira embarcar nessa jornada comigo, aproveita. Eu tenho vagas ainda para iniciar com novas mentoradas e clientes. Então, aproveita. Início do ano, bora se transformar, fazer realmente 2026 ser super alinhado. E falando em 2026 ser super alinhado, aproveitando aqui também, caso tu queira entender mais sobre manifestação, criação da realidade, aprendendo a criar a tua realidade a partir daquilo que faz sentido pra ti, criando essa vida autêntica, eu disponibilizei para venda a gravação do workshop de ano novo que eu dei, que é o 2026 alinhado e autêntico. Vou deixar o link aqui embaixo também. R$97, gente. R$97, assim, ó, de presente pra vocês. A venda é disponível até 18 de fevereiro, então tu só consegue adquirir até essa data. E a partir da data da compra, tu fica com conteúdo disponível pra ti por 60 dias. Tá super valendo. Tem uma meditação de manifestação também, que quem participou ao vivo adorou. Então, aproveita e bora transformar, criar uma vida foda, né? Me segue no Spotify, te inscreve no canal do YouTube. Me siga nas redes sociais, Instagram e TikTok, @mandalquati. E, de novo, quer acompanhamento terapêutico, quer transformar a tua vida? O link tá aqui embaixo. Um beijo no coração e até a próxima.